Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paz e graça para todos, amigos, irmãos, colaboradores do Reino de Deus. Você que está aí nos acompanhando, você que está nos assistindo nesse momento, ou você que irá assistir. Que Deus abençoe sua vida. Se você puder, compartilhe esse link, porque hoje é uma live específica, uma live que nós preparamos aí para trazer um esclarecimento à luz das Escrituras para a glória de Deus, né? Nós estamos aqui com o nosso amado e querido pastor Cristiano, o qual tem um carinho, um respeito muito grande. E claro, não poderia convidar outra pessoa para estar participando comigo aqui nesta live, se não fosse ele, né? Não poderia ser diferente. Lembrando que eu já postei alguns vídeos, alguns áudios nos grupos de WhatsApp, no próprio Facebook, falando sobre o assunto que nós vamos estar tratando nesta noite. E claro, naquela noite, há anos atrás, estava conosco o nosso pastor Cristiano, que trouxe aí com perfeição, à luz das Escrituras, o entendimento para todos nós. E hoje nós vamos estar, né, sendo mais uma vez guiados pelo Espírito de Deus, sendo um instrumento na mão do Senhor, sem merecimento nenhum, sem estar a querer ser melhor do que ninguém ou estar acima de ninguém, mas apenas colocando única e exclusivamente a bússola, a Bíblia, que é a nossa bússola, que é o nosso direcionamento através das Escrituras. É ela que nos direciona. 2 Coríntios 8:13 diz: nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade, que é as Escrituras. Então, nada está acima das Escrituras, né? E eu quero já desejar uma boa noite e a paz do Senhor para o nosso pastor Cristiano. Graças e paz a todos que estão nos ouvindo aí, que estão nos assistindo. Louvado seja Deus, é uma honra estar aqui com o meu amigo particular, uma pessoa que eu também tenho um carinho especial, um respeito muito grande, Dejaniro, né? Mais uma vez estamos aqui falando desse assunto, um assunto que é muito importante. Louvado seja Deus. E nós nessa noite vamos estar aqui tratando da Escritura Sagrada, como ele já adiantou. E se você tiver uma Bíblia Sagrada aí, eu lhe peço que você tome posse da sua Bíblia, seja através de um aplicativo de celular, ou a própria Bíblia tradicional, né, escrita, e também, como ele já falou, compartilhe esse link para que outras pessoas possam também estar acompanhando. Como ele já frisou, não estamos aqui querendo debater no intuito de querer saber mais do que ninguém, ou no intuito de querer ferir as tradições de ninguém, mas queremos trazer luz, né, através da palavra de Deus, que é luz, né, e a luz, em meio às trevas, ela certamente alumia, e certamente ela vai, com certeza, esclarecer para muitas pessoas acerca desse assunto. É polêmico, mas é importante que as polêmicas, desde quando seja embasada na Escritura Sagrada, ela seja colocada a fim de que protocolos, paradigmas, dogmas que foram ensinados de forma erradas venham a ser quebrados. Amém? É interessante que, meu pastor, que como é que eu posso dizer, toda polêmica, na verdade, né? Toda polêmica, ela cai por terra à luz das Escrituras. Exatamente. Porque quando a gente traz qualquer assunto de qualquer natureza à luz das Escrituras, isso eu falo para aquele que crê, logicamente, claro, né? Porque o que não profere a mesma fé que a gente, nós respeitamos, mas a pessoa ela tem outro segmento de fé, ela pensa de outra forma, ela age e conduz a sua vida de outra forma. Então o que nós estamos falando agora, nesse momento aqui, específico para as pessoas evangélicas. Então, é verdade, aqueles que creem na Escritura Sagrada. Exatamente, os que estão abalizados pelas Escrituras. Então, quando traz um assunto abalizado nas Escrituras, a polêmica cai por terra, porque é o que vale. É um estatuto, o que vale é uma convenção, ou o que vale é a Escritura? É verdade. É a Escritura que vale. Lembrando que toda mudança, ela gera desconforto. Sim. Quando você traz algo que vai mudar o comportamento das pessoas, ou de um modo geral, ela gera desconforto. Toda mudança, quando ela vem, ela gera desconforto. Mas a mudança,
quando ela está baseada na Escritura Sagrada, quando ela traz verdade, não importa o que a verdade vai causar, qual impacto ela vai causar, ela vai ser boa, né? Vai ser produtivo para aquele que está fazendo uso da mesma. Toda mudança provoca um desconforto, isso é fato. Né? Mas, independente que o desconforto venha ou não, o nosso objetivo aqui é trazer um assunto alicerçado e abalizado nas Escrituras Sagradas. E nós estamos aqui para isso, para gerar desconforto mesmo, desde que as pessoas mudem, né? Desde que elas tomem posse da mudança, para o bem delas e com base na Escritura Sagrada. É verdade, é verdade. Eu quero já convidar você que está nos assistindo, ou você que porventura vai nos assistir, né? Porque o link vai ficar aí. Só lembrando que eu não divulguei essa live, porque talvez assim alguém pergunte, por que você não divulgou, por que não convidou o pessoal para assistir? Não, porque o nosso objetivo aqui não é estar nos autopromovendo, não. Como se trata de uma live, e a própria plataforma do Facebook vai deixar a live aí, claro. Obviamente que as pessoas vão estar tendo acesso. Então, depois, aqueles que querem, né, ser edificados pelas Escrituras, não por nós, mas pelas Escrituras, né, elas vão ter acesso a todo o conteúdo na íntegra e vão poder assistir quantas vezes quiser e compartilhar para quem ela quiser. Só lembrando que você, se você quiser nos seguir lá no YouTube, você pode estar nos seguindo também no YouTube, Manancial FM Salvador no YouTube, ok? No Instagram também, Manancial FM Salvador lá no Instagram. Se você quiser, fique à vontade, vá lá, assista aos nossos vídeos, veja o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Está tudo registrado lá para a glória do nome do Senhor. Também aqui no Facebook, nós temos a nossa página da Manancial FM Salvador. E aqui você está acompanhando na nossa linha do tempo aí, Dejaniro Vieira. Eu quero estar orando junto com você, amigo, irmão, você que tem orado, intercedido por nós pela Comim. A Comim é a Comissão de Missões da Manancial, né? Então eu quero agradecer a vocês, todos que têm orado por nós, intercedido, vocês que têm aí compartilhado os links, os vídeos, enfim, que têm de uma certa forma nos ajudado, direto ou indiretamente. E eu quero convidar você nesse momento que você leve seu pensamento ao trono da graça e que nesse momento a gente venha falar com o Pai e que o Pai fale conosco nesse momento. E que tudo que venha a ser feito aqui seja feito para a glória do Pai e que a gente venha sair daqui, né, alimentados pelo conteúdo, pela palavra, pelo Espírito de Deus, de tudo que o Senhor vai fazer aqui neste momento. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu quero estar orando. Poderoso Deus de Israel, nós somos gratos a Ti. Somos gratos, Senhor, por mais este dia chamado hoje. Grato por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Grato também por aquilo que o Senhor não fez. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. E nesse momento eu quero estar pedindo perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, porque somos ruins e falhos por segundos, a cada instante, a cada minuto. Um gesto, uma palavra, um pensamento, uma atitude, algo que não agradou ao Senhor. Que o Senhor esteja nos perdoando em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor venha estar nos purificando através do sangue do Teu Filho amado, que apaga os nossos pecados e transgressões. Deus, que este assunto de hoje não venha causar confusão nem polêmica nos corações, mas que esse assunto de hoje, através do Teu Santo Espírito, venha produzir vida, venha, meu Pai, produzir entendimento naqueles que vão estar ouvindo. Meu Deus, venha produzir, meu Pai, uma edificação para a glória do Teu nome, Senhor. Meu Deus, que este conteúdo de hoje venha produzir vida, meu Pai, cada dia mais para a glória do Teu santo nome, e que o Senhor, meu Deus, venha usar o Teu Filho, nosso pastor Cristiano, como o Senhor usou daquela vez, que o Senhor possa usar ainda mais hoje.
Porque está escrito na tua palavra que a glória da segunda casa é maior que a primeira, e que o Senhor, meu Pai, venha trabalhar na vida do teu filho e através dele, derramando mais entendimento, mais graça, mais unção, mais sabedoria. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele continue sendo e a cada dia venha ser mais canal de bênção para as nossas vidas, para a vida de todos aqueles que se aproximar dele, meu Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele venha ser um ribeiro de água viva, Aleluia. como diz na tua palavra, que aquele que crê no Senhor fluirá de dentro de ti rios de água viva, e que esses rios de água viva venham brotar do teu filho para saciar a sede, meu Pai, daqueles que necessitam, Senhor, porque tem muitas almas sedentas, meu Pai, da tua palavra, sedenta, meu Deus, do teu Espírito, sedenta, meu Pai, do entendimento. Não que nós tenhamos, mas que o teu Espírito que habita em nós tenha, e que o Senhor, meu Pai, possa preencher a vida de todos aqueles que estão acompanhando, que irá acompanhar, que irá assistir, que a unção, meu Pai, esteja gravada juntamente com essas imagens. E que em qualquer tempo, a pessoa que ouvir possa obter o entendimento dado pelo teu Santo Espírito, no nome do Senhor Jesus. Nós somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor não fez e por aquilo que o Senhor irá fazer aqui neste momento. Eu quero te pedir pela vida desta pessoa que está ouvindo, pela vida dessa pessoa que está assistindo, meu Deus, pela família, meu Pai, que o Senhor possa alcançar a família, e nós estamos aqui, não é à toa, mas como voz profética, nós queremos profetizar a libertação, a transformação, a cura, meu Pai, e a salvação desta pessoa que está ouvindo, da tua família, da tua parentela, desde o menor ao maior, aonde quer que elas estejam, que possam ser alcançados pela tua potente mão, porque está escrito que a tua mão não está escolhida, que o Senhor não possa alcançar, e que os teus olhos, meu Pai, não tosquenejam, que os teus olhos não piscam, Senhor, que os teus olhos estão atentos como chama de fogo. Alcança essas vidas, meu Pai, promove a libertação, a transformação. Deus, se porventura tem alguém nesse momento, assistindo, acompanhando, ó Deus, num leito de dor, no hospital, enfermo, em qualquer lugar, não importa, que o Senhor libere a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos a cura da tua vida, da tua alma e do teu espírito em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, você que está acompanhando que crê, e todos nós dizemos juntos, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, voltamos, né, com esse assunto que a todo ano eu fico na preocupação, meu pastor. Eu me preocupo tanto que eu fico me borbulhando por dentro, eu fico fervendo, porque o nosso objetivo é trazer a informação. Aquele que ouve, analisa, tira suas conclusões e decide o que é que vai fazer com as informações. Se ele vai aplicar na vida dele ou dela ou não. Isso aí é uma coisa sua que nós não podemos fazer por você. O que nós podemos fazer é o que nós estamos aqui nesse momento fazendo, que é trazendo a verdade à luz das Escrituras a respeito de um tema polêmico, como nós já falamos desde o início, e o tema é as festas natalinas, né? Eu intitulei da seguinte forma, Natal, a farsa de milênios. Na verdade é uma farsa de milênios, né? Eu vou comentar, claro, vou trazer os meus comentários aqui, mas eu quero abrir o espaço para o nosso pastor Cristiano trazer, como ele trouxe da outra vez, né, com grandes propriedades e prova viva e real dentro das Escrituras a respeito dessa festa chamada festa natalina, que nada mais, nada menos é a festa de solstícios de verão, não é isso? Verdade. Solstícios de verão. Se você quiser saber um pouco mais, você pode perguntar na Google aí o que significa as festas de solstícios de verão. Então, essa é uma festa pagã, é uma festa polêmica que muitos fazem em nome de um tradicionalismo, em nome de uma cultura, se rasgam as Escrituras.
né, abandonam as Escrituras, colocam de lado literalmente e fazem as suas vontades em nome de uma cultura e um tradicionalismo pagão. Só lembrando detalhe, se você participava dessas festas antes, né, você era tido pelas Escrituras, como a Escritura diz, no tempo da ignorância. Você é inocente. Mas a partir do momento que você começa a ouvir aqui a verdade e continua, a Escritura diz agora você não tem mais inocência. Porque agora você já está sabendo da verdade, mas é você que não quer abandonar a verdade. Hoje pela manhã eu coloquei um texto no grupo do WhatsApp, foi referente à questão de fazer a vontade do Pai, né? Às vezes a gente fala tantas coisas, mas o que importa apenas para o homem é uma única coisa só: fazer a vontade do Pai, somente isso. Amém? Então eu vou deixar para o nosso pastor Cristiano e, claro, como nós estamos aqui num bate-papo, obviamente a gente vai conversando aqui e vai trazendo entendimento para você. Fica à vontade. Louvado seja Deus, glória a Deus. Mais uma vez eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, tendo a oportunidade de fazer menção da palavra de Deus. É algo primordial e é uma grande responsabilidade. Um assunto, como foi dito, polêmico, porém faz necessário trazer esse esclarecimento, né, mais uma vez. Como o nosso pastor falou, né, acerca do solstício de verão, o dia 25 de dezembro é um dia que se comemora o dia do Natalis Invictus Solis. Natalis Invictus Solis, ou seja, o nascimento do sol vitorioso. Antes de mais nada, você pode pesquisar, como ele disse, no Google, você vai saber 25 de dezembro, dia do nascimento do sol vitorioso. Né? No ano antes de eu fazer menção da palavra de Deus, aqui é nível de introdução, no ano de 313 da nossa era, o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo. E tendo se convertido ao cristianismo, ele é o imperador romano, na época o maior império da terra, o império que governava praticamente a terra, até, né, as maiores partes da Europa e dos lugares, vamos dizer assim, mais importantes do Ocidente e do Oriente. E o Império Romano ali era uma potência, né? E esse homem, ali, o Tratado de Milão, Edito de Milão foi criado. Esse Edito de Milão, ele declarava que o cristianismo era a partir daquele momento, era a religião oficial romana. Lembrando que alguns anos atrás os cristãos eram perseguidos. Paulo foi decapitado a sua cabeça, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, dentre outros casos, né? A história vai dizer que João, o evangelista João, aquele mesmo que teve a visão do Apocalipse, foi colocado dentro de uma panela de azeite quente, de um tacho de azeite quente. Então, os cristãos, eles sofriam, né? Alguns discípulos eram colocados na fogueira, outros para os leões, né, serem comidos pelos leões. O apóstolo Paulo foi decapitado, né? Decapitado. Então, a igreja sofria por intermédio dos imperadores romanos. Porém, no ano de 313, Constantino se converte e criou uma lei chamada Edito de Milão, na qual a igreja cristã se tornou religião oficial do Império Romano. Até aí tudo bem. Me perdoe, o senhor tocou num ponto aí que a gente, como eu falei, a gente vai... Claro, um bate-papo. É um bate-papo. Como o senhor disse, a igreja era perseguida. Isso. Só um pequeno detalhe. A perseguição que vinha sobre a igreja naquele período era única e exclusivamente porque ela estava trazendo a verdade. Exatamente. Então, não é e a perseguição, hoje. Ela nada mais nada menos do que justamente por isso que toda vez que a verdade está sendo ministrada, há de vir perseguição. Exatamente. Não tem por que não ser, porque a verdade incomoda. E o que é que acontece com tudo isso? Agora, a igreja se tornou amiga, entre aspas, do Império Romano. Este homem, Constantino, começa a pegar as pessoas amigas dele, senadores, políticos, e levantar
com cargos na igreja. Pessoas influentes. Isso, diáconos, pastores, né, presbíteros, que não mais que passaram a ser levantados por conta de politicagem, né, de influência de Constantino. A Bíblia vai dizer no livro de Atos capítulo 13 que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, separou Paulo e Barnabé para uma obra. Você pode abrir lá Atos 13, a partir do versículo 1, vai dizer que eles estão jejuando e orando ali na igreja de Antioquia. O Espírito Santo resolveu escolher Paulo e Barnabé para uma obra. Quem determinava como seria realizada a obra era o Espírito Santo. Sempre foi assim. A Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 1 que Jesus passeia no meio da igreja, no meio do candelabro que representa a igreja. Sim. E os seus ministros estão em suas mãos. Porém agora a igreja deixou de ser dirigida pelo Espírito Santo, não porque o Espírito Santo não tivesse poder, claro, Deus é todo poderoso, mas porque agora o homem começa a influenciar, a influência de homens. E o que é que acontece? Para que aquelas pessoas que estavam envolvidas com a religião romana, que tinham seus dogmas, tinha sua mitologia, eles começam a inserir na igreja cristã coisas, né, formas de cultuar que existia na igreja romana, ou no culto romano, no culto das divindades romanas. No ano de 325, ele reúne o Concílio de Nicéia, um dos mais importantes da igreja. Concílio de Nicéia, reunido por Constantino, na cidade de Nicéia, ali no Império Romano. O imperador Constantino. Onde ali foram participação de vários bispos, de várias igrejas de Jerusalém, de Tessalônica, de Éfeso, as igrejas que faziam parte do Império Romano também. E eles foram lá participar desse concílio, onde ali foi determinado datas, dogmas acerca de batismo, datas de comemorações, canonização, porque até então não se venerava Paulo, não se venerava Pedro, não se venerava homem nenhum, mas a partir dali começa a se venerar, aí começa a dar nome, São Pedro, São Paulo, São João, a partir daquele momento. E para que os líderes, aquelas pessoas que eram sacerdotes romanos, mas que eles passaram a ser inseridos na igreja cristã, foram embutidos na igreja cristã, para que eles não ficassem emburrados, vamos dizer assim, para tapear, né? Para que eles pudessem se satisfazer. Aí eles começaram a colocar coisas do culto romano na igreja cristã. E inclusive a data no ano de 354, o Papa Libério, ele passa a ordenar que os cristãos celebrassem o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, que é o dia da Saturnália, festa da Saturnália, que no caso também é o dia da comemoração do Natalis Invicti Solis, que é o nascimento do Sol vitorioso, que é o Deus Sol, né? E esse Deus Sol é uma coisa muito antiga, não? É muito porque antiga. Se você for parar para analisar, a Bíblia vai dizer que quando Moisés se aproxima da sarça, Deus diz: tira a sandália dos seus pés, Exatamente. Porque o lugar que você está é santo. E a história vai dizer que, por ser um homem da corte egípcia, e ele calçava sandálias que os faraós calçavam, né? A corte egípcia calçava. E debaixo da sandália havia um símbolo do sol, o Deus Sol, que era o Deus Ra, que é a maior divindade considerado pelos egípcios. Um demônio, né? Que nós sabemos que as divindades... E, na verdade, me perdoe, claro. Tudo que vinha dos romanos, obrigatoriamente tinha a insígnia, a marca do Deus Sol. Isso, né? Exatamente. O anel do faraó tinha essa marca, o fardamento do exército, o escudo, a lança, as alparcas, que no caso são os sapatos, né? A sandália. E também um detalhe, só pegando aqui o gancho do nosso pastor Cristiano, que quem usava
autarcas naquele período eram consideradas pessoas nobres. Exatamente. Da alta corte, porque as pessoas de, digamos assim, de classe inferior, né, menos desprovido, né, a pessoa desprovida ali, financeiramente falando, elas não utilizavam essas autarcas. E é exatamente como o nosso pastor Cristiano falou. Só que ele tocou aqui em um detalhe que a gente vai prosseguindo, e eu quero só forçar aqui a sua mente um pouquinho. Forçar, só um pouquinho. Obviamente, quando nós nascemos, né, os nossos pais nos levam, né, para o cartório. Né, nasceu no hospital, você tem que fazer o seu registro lá no cartório, né, para registrar o seu nome, a sua filiação, obviamente, a data do seu nascimento. Só trazendo, se eu estiver errado, pastor, me corrija, por favor, porque a gente não sabe tudo, né, nós aprendemos. A palavra Natal, ela não é de origem portuguesa. Isso. Então, quando você está falando Natal, você está falando no latim. Isso. Que é né? Natalis. E grego também, que é aproximado ali. Então, Natal, você está falando em outro idioma. Mas quando você fala nascimento, agora você está falando na nossa língua portuguesa. Obviamente, a data do seu nascimento vai estar registrada. Aí aqui eu quero já fazer ênfase. A minha data do meu nascimento, a data, é 30. Qual é o mês? O mês é uma outra história. Isso. Mas a data é 30. Aí agora vai aqui a pergunta, né? Para todos os doutores no mundo, os mestres, rabinos, teólogos, enfim. Quem souber, por favor, bota aí na descrição aí do link aí da live, ok? Essa resposta, se você que está assistindo aí souber. Qual foi mesmo a data do nascimento de Jesus? A data. Ninguém sabe no mundo. Né? Exato. Obviamente que eu sei a minha data, 30. Por quê? Porque os meus pais registraram. O nosso pastor sabe a data dele, porque foi registrado. E tem um registro para comprovar. Agora, cadê o registro para comprovar a data? Eu estou falando da data do nascimento de Jesus. Não existe. A história diz, os talmudes, os rabinos, ninguém sabe a data do nascimento de Jesus. Aí eu lhe pergunto, você está comemorando o que mesmo no dia 25? Porque essa data do dia 25, como ele já trouxe aqui, foi implantada, criada por homens com um único objetivo: perverter a fé, conduzir, torcer, desviar, direcionar as pessoas, tirar do caminho da verdade e conduzir por um caminho criado pelos homens. Exatamente, é o que chama de secretismo, né? Exatamente. Eles fizeram bastante secretismo, né? Só a nível de informação, em Roma existe a Basílica de São Pedro, né? Ali em Roma, né? No Vaticano mais precisamente, né? A Basílica de São Pedro, e lá tem um mausoléu, né? Chamado de Mausoléu M, na qual ali existe uma imagem chamada de Cristo Soli, que é Cristo o Sol, é uma imagem. Sim. E na qual ali é retratado Deus Sol. Olha aí. Ou seja, eles pegam o Deus Sol e determinaram que ali era Cristo. A gente sabe que não é, mas é uma forma de associação para fazer com que tenha respaldo naquilo que eles estão ensinando. Exatamente, implantaram. É justamente isso. Entendeu? Então, na tentativa de cristianizar cultos pagãos, o clero da época de Constantino, né, até a Idade Média, que chama de Era das Trevas. É chamado de Era das Trevas. Por que Era das Trevas, irmãos? Porque a igreja, ela deixou de ser dirigida pelo Espírito Santo e passou a ser conduzida por homens. No ano 380, um homem chamado Tertuliano, imperador, ele determinou, ele oficializou totalmente, chamado de Edito de Tessalônica, e passou a perseguir todos aqueles que não proferissem a mesma fé. Qualquer religião passou a ser perseguida pelo Império Romano. Eu sou cristão, mas eu não concordo com a Igreja de Roma. Eu passei a ser perseguido. Então, no ano 425,
o patriarca de Roma foi determinado como, passou a chamar de Papa. Né? Ele passou a ser considerado Vigarius Filii Dei, que é representante do Filho de Deus na Terra. Quem foi que disse isso? Está escrito aonde? Vigari Filis Dei, representante do Filho de Deus na Terra. E Papa, né, que é uma forma do latim, Deus está tratando o seu líder, podemos assim dizer, espiritual, né, é considerado como um pai. É o patriarca, aquele que está assim acima de todos. Assim, né? Como Abraão foi patriarca dentre os que coisa, né? Terrível. Então, eles têm, de toda forma, conciliou o paganismo com o cristianismo. Existe um texto bíblico que dá respaldo para a criação do presépio. O texto está escrito no livro de Isaías. No livro de Isaías, esse texto está lá, fala sobre o boi e o jumento, né? O texto vai falar aquela passagem, né, que o boi tem o seu me falta agora a lembrança do texto. Os animais têm, os bois têm obedecem os seus donos. Isso, exatamente. Entendi. Eu vou achar o texto aqui em Isaías capítulo 1, parece que versículo 13, se não me engano, e a gente vai citar aqui, ok? Agora, antes de mais nada, eu quero trazer na palavra de Deus alguns textos que nós vamos tratar. Eu vou falar sobre esse texto aí que eu falei. Daqui a pouco eu volto, porque eu me perdi aqui onde está, onde eu tinha deixado. Mas eu quero citar o texto que nós vamos aplicar aqui para a gente provar na Escritura que Jesus não nasceu no dia 25. Ok? Dá uma rasteira e acabar com essa Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você tiver aí. Se não tiver, pode acompanhar. Se você também quiser, você pode ir no aplicativo do seu celular. Ok? Aí no seu tablet, tinha uma Bíblia em casa. Eu achei uma coisa simples. No Brasil tem essa liberdade de tem 4, 5, 6 Bíblias em casa. Né? Verdade. Em alguns países, infelizmente, não temos essa mesma sorte, né? É verdade. Eu soube da história de um Japão, em uma província japonesa, o pessoal ficava 15 dias com a Bíblia dentro de casa. Eles tinham 15 dias para ler a Bíblia toda, se fosse o máximo que eles pudessem. Depois de 15 dias, aquela Bíblia saía para outra família. Então as pessoas, durante 15 dias, eles quase não dormiam direito. Eles aproveitavam o máximo de tempo para poder ler o máximo da Bíblia possível. Eu tenho esse vídeo aí na íntegra. Nós não damos muito valor, né? Ao fato de termos essa liberdade de poder. Não só de ter a Bíblia, mas de poder falar dela. Exatamente. E falar de Cristo abertamente. Isaías 1,3, irmãos. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Vou repetir. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eles distorcem esse texto e faz uso da manjedoura com o boi, com o jumento. Amém? Então, assim, introduzindo o presépio através desse texto, que não tem nada a ver. O que Deus está querendo dizer é que os animais, eles sabem quem conhece o dono dele. Os animais sabem quem o possui. Sim. Né? Mas o povo de Deus, não tem esse entendimento. Não tem. Ele deveria saber quem é o que governa, quem é o Senhor, né? Então, a exegese é essa. O que o texto está dizendo é isso. Aí a pessoa pega isso para fazer uso de uma tradição. Em outras palavras, está trocando em miúdos. O nosso pastor Cristiano estava trocando em miúdos, né? Isso. Que o animal que é irracional se torna mais racional do que o animal que é racional, que não entende isso. Exatamente. O animal sabe, né, a quem manda, né, quem governa, quem é o dono. O animal é irracional. E ele tem esse entendimento. E o ser humano que é racional se faz como animais que não entende que Deus é o Criador e que Deus é o dono de tudo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Só para citar, o texto nós vamos com base aqui, Isaías capítulo 1, Lucas, Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Lucas. Evangelho de Lucas, segundo Lucas, terceiro livro do Novo Testamento na sua Bíblia, capítulo 1, versículo de número 5. Ok? Diz assim: na época de Herodes,
rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Algumas Bíblias dizem da turma de Abias. Ok? E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Ou seja, Zacarias era levita e Isabel, sua esposa, também levita. Ok? Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrina do Senhor. Contudo, eles não tinham filho, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, ou seja, sua turma, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdote, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta de incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo assegurou: não tenha medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Até aí, amém? Vamos agora ao versículo de número 23. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas, durante 5 meses, ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. Amém? Observe que o texto que nós lemos, Isaías capítulo 1, versículo 5, vai dizer que Zacarias, levita... Não, você falou Isaías, não. Oh, perdão, Lucas, muito obrigado. Lucas, 1, versículo 5, vai dizer que Zacarias, ele vai até o templo. Isso. Por escolha de sorteio. Ele era da turma de Abias. Turma de Abias, presta atenção nisso. Turma de Abias. Na minha Bíblia chama grupo sacerdotal de Abias. Agora vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 24. 1 Crônicas 24. Vamos ler do 7 em diante. 1 Crônicas 24, do 7 em diante. Bíblia. Não é palavra humana, Bíblia. Não. Amém? Eu sugiro que você que está assistindo, você pegue um papel, uma caneta e vá anotando. Anote. Se tiver dificuldade, depois da gravação, depois da live, você volta o vídeo e vai anotando. Faça um favor para nós e para você mesmo. Pelo amor de Deus, faça um favor para nós e para você mesmo. Anote esse trem. Vá pesquisar. Aprenda e ensine. E pronto. Glória a Deus. Vai. Amém? Segue. Versículo 7 diz assim, ó. O primeiro sorteio apontou Jeoriabe. O Sim. segundo indicou Jedaías. A terceira sorte caiu para Arim. A quarta para Seurim. A quinta para Malquias. A sexta para Miamim. A sétima para Acóis. E a oitava para Abias. Eu não vou citar as outras turmas. São 24 turmas. O que importa é só isso. 24. Aqui está dizendo o texto que a oitava turma era de Abias. Ou seja, Zacarias era do grupo dessa turma. Isso aqui foi instituído por Deus, irmãos. A oitava ordem de Abias. Exatamente. Foi instituído por Deus. Então, o ano tem quantos meses? 12. 12 meses. O povo judeu, ele não conta o ano como a gente. Sim. Lá o ano é de 360 dias. Quanto? 360 dias. Porque lá o ano não é solar. É É lunar. Como é isso, irmão? Nosso ano, nós contamos o ano chamado de ano solar. Porque são 365 dias. 365 dias e um pouquinho. Aí, depois de 4 anos, tem um chamado de ano bissexto. Né? Para complementar esse pouquinho que fica aí, esse um quarto de dia. E aí o que acontece? Fevereiro tem 29 dias a cada 4 anos. Por isso, no nosso ano
solar. Okay? Criado é o calendário que é gregoriano. Hoje, exatamente. Chamado de calendário gregoriano. Mas antes desse calendário gregoriano, que é o calendário que o Ocidente é regido, os povos orientais e os povos do tempo bíblico, o povo de Israel, eles estão baseados e embasados no calendário lunar. 12 meses, todos de 30 dias. Nós aqui temos meses de 31. O mês de novembro foi 30. Isso. O mês de dezembro é 31. Isso. O mês de fevereiro tem 28 ou 29. Isso. Mas lá são 12 meses de 30 dias. Meses lunares. Lunar, com base na lua. Ok? Com base na lua. Então, são 12 meses. 12 meses. 12. 24 turmas. Então vamos fazer um cálculo rápido aqui. 24 dividido por 12 dá 2. Significa dizer que era 2 turmas por mês. Quantas turmas por mês? 2 turmas. 2 turmas por mês. Vamos fazer um cálculo rápido. 8 turmas, oitava turma de Abias. Oitava. Dividido por 2? 4. 4 meses. Significa dizer que no quarto mês do ano, Zacarias entrou no templo. Zacarias entrou no templo no quarto mês. Mas no que? Na metade do quarto mês. Na segunda metade. Para cumprir a sua ordem. Para cumprir a sua ordem. Então Zacarias entrou na segunda metade do mês. Do quarto mês. Por quê? Porque era no quarto mês, ele é oitavo, já é par, né? Isso. Segunda metade. Depois do dia 15. A partir do dia 16. A partir do dia 16 do quarto mês, Zacarias entrou. Agora a gente precisa entender que o mês de Israel lá não é como o nosso mês aqui. Nosso mês aqui começa em janeiro. Ok? Israel lá, o primeiro mês não é janeiro. Ok? É lá, mês de Abib. Abib, que é mais ou menos em março a abril. Não é exatamente 1º de março, é do meio de março a abril. Não é exatamente como o nosso mês. O ano de Israel começa mais ou menos aí. A primeira festa de Israel, instituída por Deus, no livro de Êxodo, capítulo de número 12, é a festa da Páscoa. Eita, a gente conhece como festa de Páscoa. Lá é chamada de festa de Pessá. Festa de Pessá. Isso. Amém? Escreve Pessach. P-E-S-S-A-C-H. No hebraico. Sim. Pessá. Ou peça. Ou peça. Né? Ou peçar ou peça. A gente não fala hebraico. A gente até... Que significa o quê? A passagem. Passagem. Justamente. Quando Deus, o anjo enviado por Deus passou, e a casa que tinha o sangue do cordeiro, não morreu ninguém. Exatamente. Mas as casas que não tinham a marca do sangue do cordeiro, a morte chegou no primogênito de cada casa. Eu quero dizer que o sangue de Jesus está sobre sua vida, está sobre sua família. Louvado seja Deus. E o mal não vai alcançar a sua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro mês de Abib, ok? Então, nós entendemos isso, que foi no quarto mês que Zacarias, pai de João, que no hebraico é Yohanan, João, aleluia, lá foi no quarto mês que ele entrou no templo. Para cumprir a Bíblia diz que quando cumpriu, era quantos dias para cumprir? 15 dias. 15 dias. E com 15 dias depois, entrava a 9ª turma. Exatamente. De 15 em 15. Já no 5º mês. Isso. A 9ª turma já no 5º mês. Ok? Então, quando ele fechou 15 dias, a Bíblia diz que quando ele chegou em casa, ele se relacionou com sua mulher e pouco dia depois ela achou-se grávida. Ok? É simples, é um cálculo simples. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai mostrar. Vamos lá, lê alguns textos aqui. Louvado seja Ele que nos embasa. Aqui é Bíblia, não é história de carochinha, nem invenção humana, e não estamos buscando em nenhum outro livro a não ser a Escritura Sagrada. Ok? Só esclarecendo isso daí. Quem foi o criador do calendário gregoriano? Você falou lá? Papa Gregório. O Papa Gregório, promulgado pelo Papa Gregório. As datas foi lá atrás, criada pelo imperador Constantino. Um outro detalhe. Quando foi criado tudo manipulado. Quando foi criado o calendário gregoriano, na qual isso é um outro assunto. Não queremos entrar nisso aqui agora. Mas é um outro assunto. Foi instituído o domingo como um dia de descanso.
pelo Papa gregoriano, né? A partir daí, desses calendários. Vale lembrar que domingo quer dizer dia do sol. Quem entende um pouco de inglês sabe que Sunday quer dizer dia de sol. Isso. Né? Isso. Então, domingo em inglês é Sunday. É. E a gente sabe que Na verdade, quer dizer isso. O que acontece? É tudo, tirou o dia de descanso que era o sábado, sabate, O sabate que foi instituído por Deus, e colocou no domingo. Ou seja, o homem sempre desconstruindo aquilo que Com Deus base criou. em outras coisas. Mas não quero entrar nisso não, que isso aqui vai virar uma polêmica. Vamos voltar para lá. Vamos voltar para Natal. Viu? Vamos voltar para cá para o assunto que a gente estava falando. Amém? O primeiro mês do ano. Mês de Abib. Então a gente tem aí Jair, que no quarto mês foi um mês na qual Zacarias entrou na segunda metade do quarto mês para ele cumprir com a ordem. Segure aí. Gente, por favor, entenda. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do povo judeu. Exatamente. Obviamente, o povo judeu ele é regido, ele é direcionado pelo calendário que foi criado e foi ordenado pelo Deus de Israel. O calendário lunar. Entenda, o povo judeu é regido por esse calendário. Obviamente, no que diz respeito às coisas a Israel, não diz respeito ao nosso calendário que foi criado pelo homem, manipulado literalmente pelo homem. Não o calendário hebraico, que nós estamos falando no mês de Abib, é o calendário hebraico, ok? É onde os judeus seguem por esse calendário. Ponto. Obrigado, meu querido. Muito obrigado pela consideração, pela sua colocação. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 25 até o 36. Eu quero citar aqui com bem calma. Eu queria que você escutasse. Se você tiver a Bíblia, acompanha aí. Lucas 1, capítulo 1, 26. Isso. Até o 36. Lucas 1, Capítulo 26, 1, 26 até o 36. 10 versículos. Ok? Então, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia. Observe. Sexto mês de quê? De gravidez de quem? De Isabel. Eu vou botar o versículo 25 aqui, para a pessoa ter uma exegese melhor, uma interpretação melhor. E ela dizia a si mesma, quem dizia a Isabel: isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram, para retirar de mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Isso Isabel falou quando Deus permitiu que ela tivesse grávida, porque a mulher que era estéril era tida como humilhada. E era de idade avançada. Exatamente. Ou seja, biologicamente não tinha nenhuma probabilidade para ela engravidar. O versículo 24 vai dizer que durante 5 meses ficou oculto de todo mundo. Aí foi quando ela fez essa declaração: dádiva, presente do Senhor para mim. Amém? Aí o versículo 26 vai dizer assim: então no sexto mês, mês de quê? Sexto mês de gravidez de Isabel. Sim. Ela se encontrava grávida de quem? De João, o que foi chamado de o Batista. Amém? Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava, se aproximou e lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Aleluia. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Eita, e por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, aleluia. Filho de Deus. Versículo 36. Saiba também
que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que esse já é o 6º mês Eita, meu Deus. da gestação, para aquela que julgavam estéril. Ponto. Isso aqui é Bíblia. Observe, crente, observe você, ouvinte, seja qual for sua religião, seja qual for o dogma, a religião que você profere. Se você está ouvindo aqui nesse momento, é porque o Espírito Santo te trouxe Amém. a estar ouvindo, a estar. Eu creio que o Senhor vai trazer luz para a sua vida. O texto aqui é claro em dizer que quando o anjo Gabriel traz a mensagem para Maria, ele deixa claro que Isabel tinha 6 meses de gravidez. Ele já traz a revelação do que já estava acontecendo com Isabel. Exatamente. E a Bíblia vai dizer que quando Maria encontra, olha o que acontece. Ó. Durante aqueles dias, versículo 39 de Lucas capítulo 1, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou em seu ventre. E Isabel ficou plena do Espírito Santo e com um forte grito exclusivo exclamou: bendita és tu entre todas as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Houve um encontro. Isabel se encontrava grávida de 6 meses. E Maria, pouco tempo depois do que o anjo revelou, também se encontrava grávida por intermédio do Espírito Santo. Amém? 6 meses antes, né? Isabel 6 meses depois. Isabel 6 meses antes. Isabel 6 meses antes e Maria 6 meses depois. Isso. 6 meses depois que Isabel se encontrava grávida, Maria se achou grávida. Amém? 6 meses grávida, isso aí. 6 meses. A 8ª turma de Abias. 4º mês, mês de Tamuz. Mês de Tamuz. No calendário hebraico. No calendário hebraico. Mês de Tamuz. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Consideramos que o primeiro mês seja de Abib, março, abril, seria março, vamos botar abril, maio, junho, julho. No 4º mês de julho, se encontrava quem? João, ou melhor, Zacarias, pai de João, lá cumprindo com seu trabalho sacerdotal. Mês de julho. O seu turno sacerdotal. Ele volta, mais ou menos agosto, né? Uns 15 dias ali. Vamos contar aí agora, 6 meses. Julho. Vamos botar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em fevereiro, com 6 meses. 6 meses. Mais ou menos janeiro, fevereiro, com 6 meses. Aí Maria se encontra grávida. Janeiro, mais ou menos. Janeiro, fevereiro, Maria se encontra grávida. Janeiro, dezembro, por aí, Maria se encontra grávida. Sim. É onde foi citado aqui, onde teve esse encontro entre... Mês 1, mês 2. Elas duas. Ok? Mês 1, janeiro, mais ou menos janeiro, por aí, fevereiro. Conta 9 meses agora aí. Agora eu lhe pergunto, tem como fugir disso daí? Conta 9 meses. Se a própria Escritura está apontando todos com riqueza de detalhes. Então Maria ficou grávida de Jesus em que mês? Mês de Tevete. Mais ou menos janeiro, fevereiro. Que é como você frisou, dentro do calendário hebraico. Amém? Conta agora. Se a gente for contar, analisar bem, hein? Jesus nasceu mais ou menos no mês de Tishrei, que é o mês de outubro. Setembro, outubro. O interessante, sabe o que é? Isso é forte, querido. Quando eu comecei a ler isso, eu fui tomado pela presença de Deus. Forte. É forte. Mais ou menos no mês de outubro. Sabe o que se comemora no mês de outubro? Não faço a mínima ideia. Festa do Tabernáculo. Sim, biblicamente falando. Basicamente, Jesus nasceu ali na festa do Tabernáculo. Eita, meu João capítulo 1, versículo número 4. João 1,4 diz. João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Na festa dos tabernáculos. Você sabe o que quer dizer habitou? No grego, tabernáculo. Eita, meu Deus do céu. Aleluia!
Aleluia! Oh, glória! Olha A aí. palavra se fez carne e tabernaculou. Tabernáculo habitou entre nós. É um tabernáculo de Deus, meu Aleluia. Deus. É forte, Jesus. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Habitou entre nós. Oh, aleluias. Aleluia. Não é coincidência não, querido. Deus não é Deus de coincidência Não é não. coincidência não. Isso é tudo Deus não é Deus de preparado. É verdade. Não É tem verdade. coincidência. Só para dar uma pausa aqui do nascimento de Jesus, a gente vai voltar daqui a pouco. Sim. Existem algumas coisas, simbolismo no Natal, que é comemorado. É preciso a gente entender que existem São tradições. crianças pobres, que nessa época de Natal se sente muito triste. Sim. Porque vai nas vitrines, vê brinquedos que não podem ter. Imagine o que passa na mente de pais pobres que não conseguem comprar para os seus filhos. É verdade. E aqueles que estão na rua. A tristeza. E aí você toma o vai coração ver a muita hipocrisia gente. de muitas pessoas que nessa época do ano aumenta as esmolas, nessa época do ano trazem ceias. E é Eu não só sou uma, contra, é só não. uma vez por ano. Eu não sou contra que você faça isso. Uma vez que você está abençoando, Sim. qualquer Mas não dia uma vez por ano. qualquer dia é bem-vindo, Não mas um é- período do mês do Justamente. ano. Mas todo o restante do o ano. tempo todo. É. E aí, com base no tal espírito de Natal, porque independente da religião, os budistas no Japão, Sim. eles comemoram o Natal. Que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas eles comemoram. Tem absolutamente nada a ver. Que ele aproveita a época para fazer a comemoração. Porque o espírito que permeia do lado de lá é um só. E o que é que acontece? Muitas pessoas se apertam para comprar roupa, para comprar coisas. É uma data... Muitas pessoas acabam se endividando para se manter na tradição, Exatamente. para se manter fiel à tradição. Mas existem alguns símbolos, algumas coisas que fazem parte do simbolismo do espírito natalino. Como, por exemplo, o presépio, na qual nós já citamos aqui há poucos. Sim. O livro de Isaías, capítulo 1, versículo 3, vai falar sobre isso. Que o pessoal distorce o texto para se embasar nisso, para fazer uso do Esse assunto presépio. é tão grande que a gente precisaria no mínimo umas 4 horas. O pinheiro, né, a árvore, A árvore que é pra cheirar. a origem da árvore de Natal é terrível. Os escandinavos, que é aqueles povos suecos, noruegueses, finlandeses, dinamarqueses, né, ali no norte da Europa, eles usavam a árvore como adoração ao deus Thor. Muita gente já ouviu falar de Thor, né? Tem o Vingador Thor, Sim, né? sim. Né? Não vou citar aqui, né? Mas do filme, do quadrinho, Sim, sim. é um deus da mitologia nórdica, da mitologia escandinava. Sim. E ele era adorado por intermédio de árvores. O pai dele também, um deus chamado Odin, Também. era também adorado por intermédio de árvores. Os germânicos, que também foram miscigenados por esses povos, da qual tem origem a Alemanha, eles começaram a adorar, a colocar árvore dentro de suas casas, com base em um missionário chamado Bonifácio, no 800. Ele começou a evangelizar os germanos, ganharam eles para Cristo, e ele fez uso de uma árvore para explicar a Trindade, porque era um carvalho. Como tinha 3 partes, ele fez uso para explicar. As pessoas pegaram o ensino dele, distorceram e começaram a colocar dentro de casa como um meio de Adoração. como meio e aí De reverência. a igreja, para não ficar, vamos dizer assim, mal com eles, quando ganharam eles, Na linguagem popular, para não ficar mal na fita. para fazer a média, exatamente, Fazer a para fazer a média. média, permitiram que eles mantivessem as suas tradições, que hoje virou universal. Então muitas pessoas pegam árvore e colocam dentro de casa, mas isso é algo que era feito para a adoração de um Deus falso. Só pegando o gancho aqui, é muito assunto, a simbologia. Nosso pastor falando das questões das simbologias. Tem a questão do Krampus, que está representado Isso. na figura do Papai Noel. Isso. Que muitos fazem toda aquela brincadeirazinha, né? Coloca o filho lá e tal, entregando aos seus filhos a uma entidade chamada Krampus, representado pelo Papai Noel. Você vai lá, pesquise, por favor, nos ajude também,
Pegue seu dedinho aí, vai dar uma pesquisada para poder você ver que o que nós estamos falando aqui é uma realidade. Isso aqui não tem história de carochinha. E os povos fenícios, babilônicos e assírios já faziam isso. E os cananeus. E Deus repreendeu usando o profeta Jeremias. Capítulo 10, do verso 3 ao 4, vai dizer assim, ó. Porque os costumes dos povos, Jeremias, capítulo 10, do verso 3 ao 4, vai dizer: porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque um madeiro, obra da mão do artífice com machado, olha aí, com prata e com ouro enfeitam, olha aí, árvore enfeitada, enfeitada, tá, sim, feita com prata e com prego e martelo firme para que não se mova. Olha porque o que já acontecia já. Rapaz, pegava a árvore e colocava dentro de casa, enfeitada. E hoje muitos cristãos fazem isso. Para que coisa melhor. E Deus repreendeu o povo para que não fizesse isso. Amém? Está aqui, ó. Escritura Jeremias 10, verso 3 e 4, para você depois ver lá. Ok? Que não estamos empurrando nada agora abaixo de ninguém, estamos colocando aqui Bíblia. Você pode claro olhar. Que naquela época eles enfeitavam com ouro e com prata, hoje se enfeita com o quê? Com pisca-pisca e aquelas bolinhas lá, né? O presépio, nós já citamos a situação do presépio. Sim. Existia depois, em Portugal, uma festa para Fátima, que é o presépio de Fátima, porque a partir dali foi aderido para todos os outros povos, com base nisso. Deixa eu citar um detalhezinho aqui, que a gente vai falando e as coisas vai fluindo, né? Se você parar para analisar, nosso pastor falou a respeito do nome do domingo, que é Sunday, né? Isso. Aí você observe, os nomes da semana, eles também têm essa simbologia demoníaca. É só você pesquisar. Com base na mitologia romana. Com base na mitologia romana. Por quê? Porque o nosso calendário é um calendário foi criado lá atrás pelo Papa Gregório. Para implantar todas essas questões Os aí. meses, por exemplo, o mês de março é mês de Marte. Marte é o nome de um deus. Eu queria pegar do início, começando com janeiro, que é Januários, isso. Que significa, ele se auto-intitula o Deus do portal, o que abre e o que fecha. O seu símbolo é assim, ó, uma face para cá e a outra face para cá. E cabeça com cabeça, aqui é um rosto para um lado, apontando para a direita, o outro rosto apontando para a esquerda. Que essa imagem dele diz o quê? Que ele é o Deus do portal, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu só conheço um nessa qualidade, é Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Então janeiro é Januários, o Deus do portal, que é que se comemora muito nessa questão da transição do ano, da virada do ano. Isso é outro assunto, que é uma outra história. Depois a gente talvez faça uma outra live falando a respeito disso. Aí vem fevereiro, que é Februários, que é o Deus da morte. Februários, o Deus da morte. Martinhos, o Deus da guerra. Aí vem o mês de maio, Bonadé. Enfim, são 6 meses com nome, são 6 meses com o nome de 6 principados, ok? 6 meses com o nome de 6 principados. Aí a gente vem Júlio, que é do imperador Júlio César. Isso. Augusto, que é do imperador Augusto César. E os demais nomes dos meses são numerais. Agora o que me chama a atenção aqui, talvez você nunca tivesse prestado atenção nisso, né? Observe, o mês de julho, agosto, setembro. O mês de setembro, ele está em que colocação numeral? Nono mês. Ele está na colocação numeral no calendário, no 9º lugar. Mas o nome do mês é o quê? Setembro. Setembro, de 7. Ele era o mês 7, mas mexeram. Dezembro, o próprio nome já diz, de 10. O 10º lugar, não o 12º. Isso. Mas por que mexeu no calendário? Entrou para o 12º porque moveram e tiraram e colocaram o nome dos 2 imperadores, Júlio César e Augusto César. Empurrou o mês 10 lá para frente para o 12º, que se tornou dezembro. Ok? Só para você esclarecer, para vocês entenderem a manipulação que foi feita nesse calendário, a qual rege a América Latina, esse calendário que está sendo aí empurrado goela abaixo. O Ocidente. O Ocidente. Em anos, há milênios vem essa farsa. Aí agora a pergunta: Jesus nasceu no dia 25? Não, de jeito nenhum. Em dezembro? Não. Primeiro que a data, como eu já perguntei lá atrás, a data ninguém sabe. Mas se a data ninguém sabe, a Bíblia, a Escritura aponta para nós aqui
o mês de outubro. E no calendário hebraico é o mês de Etani, não é isso? O mês de Etani? No hebraico é Tishrei, parece que esqueci o nome agora. Enfim. Tishrei. Para nós aqui, Tishrei. para nós aqui, o mês apontado pela Bíblia Sagrada Tishrei. é outubro. Outubro. Então você quer comemorar o nascimento de Jesus? Comemore em outubro. Agora quando? Mas tem os hipócritas que dizem, não, os anjos celebraram. Sim, está escrito isso, meu pastor. Os anjos celebraram? Claro que os anjos celebraram. Os anjos celebraram o nascimento do menino Jesus. Perfeito. Mas qual foi o mês que os anjos celebraram? Obviamente o mês apontado pela Escritura Sagrada no calendário hebraico, que para nós aqui é o mês de outubro, que não tem nada a ver com esse mês de dezembro. Então eu volto a perguntar, você está comemorando o que mesmo no mês de dezembro e nessa data 25 de dezembro, que não existe, é uma data pagã, aleluia, e que muitos comemoram essa data. Interessante, que eu quero frisar isso aqui, eu quero deixar isso aqui registrado. Você que está aí assistindo e muitos que irão assistir, muitos comemoram essa data do dia 25 de dezembro e não sabem nem o que é que está comemorando de fato e verdade. Outro grande detalhe, a igreja, o povo evangélico, o povo cristão, os que creem em Cristo Jesus e que proferem a fé em Cristo Jesus, passa 365 dias o ano todo falando no nome de Jesus e a grande maioria renega, não aceita, não quer saber, nem ouve. Mas, do nada, como num passe de mágica, dia 25 de dezembro, entra a peste do espírito miserável natalino. E aí todo mundo começa a ficar bonzinho, né? Aí as pessoas começam a querer comemorar o suposto nascimento de um Cristo, o mesmo Cristo ao qual você renega durante o ano todo. O ano todo. Nós estamos na rua pregando, estamos na igreja, estamos falando, aí é hipócrita, porque renega durante o ano todo, 365 anos. O ano todo, tem pessoas que nem falam com a outra, quando chega no Natal, abraça, beija, porque o espírito natalino chora, chora. Aí depois passou 2 ou 3 dias e acabou, não tem mais Natal. Aí você vai falar esse mesmo Cristo que é apresentado para as pessoas durante o ano todo. Agora eu vou falar uma coisa rapidinho, Dedinho. Sim, que é importante, muito importante. É sobre Papai Noel. Sim. O Noel vem do francês Natal. Sim. É a origem da palavra. É uma miscelânea miserável. Né? E ele foi baseado num culto a São Nicolau, que era um culto que havia na... Ele é um bispo de Mira, uma cidade da Holanda, do século IV, né? Mais ou menos ali anos 300. São Nicolau. E a Holanda escolheu ele como patrão das crianças, né? E era um costume, no dia de São Nicolau, dar presente. Sim. E aí esse costume se espalhou pela Europa. O pessoal da Noruega, lá em cima, eles têm uma deusa chamada de Erta. Inclusive tem uma cidade na Alemanha chamada de Erta, né? Então, esses noruegueses pegavam a lareira, colocavam ali umas meias, um sapatinho na lareira ou então na janela, a fim de que a deusa Erta trouxesse chocolate, caramelo, né, para aquelas pessoas. Esse costume foi misturado com os costumes de um presente de São Nicolau que era dado no dia de São Nicolau na Holanda, e para agradar em cada lugar virou a ideia de que Papai Noel passa num dia e traz presente pela lareira e entrega às pessoas. Aí quantas crianças que ficou desesperado porque Papai Noel não trouxe o presente para ele. O outro amiguinho chega de manhã, tá com um trenzinho, tá com um brinquedinho, tá com outro, seja qual for o brinquedo. Ou seja, e o outro, um é melhor e o outro é pior. Papai Noel não veio para você porque você foi mal criado, Papai Noel veio para você porque você... Entendeu? Então, isso na mente da criança é complicado. Então as pessoas acham que não deve tirar isso porque vai atrapalhar a infância da criança. Mas isso é mentira. E o pai da mentira é quem? Satanás. João 8,44. Deixa eu te dizer aqui rapidamente. A Escritura Sagrada nos diz: ensina o caminho à criança a qual ele deve andar. Pega a lei do Senhor, ata na testa, fala pelo caminho,
Fala por onde você estiver. A todo instante você deve estar ensinando a criança. Aí eu lhe pergunto, o que é que você está ensinando para o teu filho? A mentira? O ensinamento de Satanás? Porque, por pior que seja, essa peste chamada Papai Noel não existe. Isso não existe. Ah, porque não é espírito de Krampus, Papai Nicolau, etc. Não interessa, não importa. Papai Noel é uma invenção, é uma mentira. E você está alicerçando o coração do seu filho em uma mentira. Lá na frente, depois você pode ter consequências seríssimas por causa dessa atitude sua, por causa dessa sua negligência de não querer informar a verdade para o teu filho. Quer que a criança cresça e seja alicerçada pela mentira. Enquanto que, na verdade, a Escritura está dizendo para você ensinar o caminho da verdade à criança. Mas muitos pais, infelizmente, insistem em nome de uma tradição satânica, maligna, perversa. Em nome de um costume, de um tradicionalismo, arrebenta com tudo, rasgam tudo, acabam com tudo, mas permanecem nessa mesma coisa. Entenda, meu pastor, há um período atrás, lá atrás, o que foi mais difícil para a atuação do Eterno não foi libertar o povo do Egito. Foi tirar o Egito. Tirar o Egito de dentro do coração do povo. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui hoje através das Escrituras Sagradas. Tirar os costumes dos mundanos. Os costumes, os dogmas, os paradigmas, as tradições. Isso não te pertence mais, acabou. Difícil. Chega nesse período, agora as pessoas ficam desvairadas, loucas, sabe? Gastando absurdamente, que é uma data para promover, para mover, aquecer a economia. É só uma data que vai mexer no teu bolso. Quer presentear? Presenteie qualquer outro dia. Não, se você quiser presentear no Natal, não tem problema. Se você quiser me dar um presente a mim, sim, também não tem também. problema nenhum. A questão é que você não deve se colocar isso como uma regra. Um costume. É um dia como qualquer outro, é a mesma coisa. Você quer fazer uma ceia, aproveitar o feriado do Natal, se reunir com sua família, não tem problema. Só que isso não seja isso como uma coisa que, se você não tiver aquilo, você vai passar mal, você vai ficar em desespero. Infelizmente, é um dia como qualquer outro. Infelizmente, pastor, a gente fala isso aqui, mas as pessoas, elas levam isso para o coração. A maioria leva isso para... Tem gente que fica doente, fica triste se não fizer uma mesa bonita, é igual farta, no Dia das ali. Mães, né? As pessoas... Que isso, gente? É outro assunto, é claro, mas eu estou falando de data. A pessoa pega o Dia da Mãe ali e a pessoa procura agradar a mãe naquele dia. Carinho, beijo, abraço. Mas depois que passou, acabou. Acabou. Só dá coisa. Esquece. Tem gente que eu conheço história de pessoas que de mal com a mãe praticamente o ano todo. Não chegou no dia da mãe, aí fez aquela médiazinha, depois voltou. Se fizer a média, beijar e abraçar e permanecer, massa, positivo. Mas faz a média, beija e abraça hoje, agora, em um dia. Depois vai, vira as costas, começa a dar coice de novo e a rinchar, o que é pior. Vamos usar só um outro texto bíblico para a gente embasar mais, para robustecer esse mingau aqui. Sim. Esse mingau, não, esse alimento. Esse alimento, né? Porque mingau é uma coisa fraca, né? Mas é um alimento mais... Né? Lucas capítulo 2. Eu quero que você reflita. Isso aqui é para sua reflexão. É para a gente pensar. Lucas capítulo 2. Vamos ler aqui. Observe. Olha o que vai dizer aqui, ó. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores da terra dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano quando Quirino era governador da Síria. Observe. Na mesma época que Isabel se encontrava grávida de 6 meses, houve um recenseamento onde as pessoas tinham que ir para a cidade onde nasceu, se cadastrar. E a Bíblia vai mostrar em outros evangelhos, como o de Mateus, que José pegou Maria no jumentinho e foi para Belém. De onde ele nasceu. Foi para Belém. Aliás, não foi na época que Isabel se encontrava de 6 meses, não. Foi na época que Maria se encontrava. Maria estava grávida. Perdão, só retratando.
na época que Maria se encontrava grávida. José pegou Maria grávida em um jumento e foi para Belém fazer o cadastramento, o recenseamento, que era obrigatório. Observe agora, o mês de dezembro em Israel é um mês que neva, muita neve. Você imagina, será que... Ou seja, em Israel... Você acha que... É inverno. Você pode pesquisar no Google aí que você vai ter essa informação. É um mês de inverno bruto. Sim. José ia levar a Maria num neve, um jumentinho. Debaixo de neve, né? Outra coisa, Lucas 2,8 vai dizer: nas proximidades havia pastores que estavam no campo e que durante a noite cuidavam de seu rebanho. Pastor não cuida de rebanho nessa época. Detalhe, que pastores, os reis foram guiados pela estrela. Como é que ia ver uma estrela no céu se está nevando? E outra coisa. São muitas provas. Outra coisa. Como é que o rebanho vai comer o quê? Neve. Porque a grama, não existe grama. Não tem grama, é neve. Então, isso em dezembro. O mês mais propício, segundo os historiadores, é o mês de outubro. E o próprio, como nós já calculamos aqui, irmãos, pela própria Bíblia Sagrada, a gente vai calcular em cima, é simples o cálculo. Lucas 1,5. Estava quem lá? Zacarias. Qual foi a turma? Oitava turma. De Abias. Turma de Abias. Oitava turma é quarto mês. Mês de Tamuz. Não importa se você quiser entrar, não quiser usar o termo usar hebraico, os nomes do calendário, é o quarto mês. Só que o quarto mês de Israel, sim, aqui seria o sétimo mês. Porque o primeiro mês lá é entre março e abril, onde se comemora a Páscoa. Que a Páscoa é em que dia? 14º dia. Não é isso? Segundo a Escritura Sagrada. Êxodo capítulo 12. Deus instituiu o mês de Abib como o primeiro mês. Vamos ler? Êxodo 12. Vamos ler. E se você pegar Êxodo 13 também, vamos ler. Vamos ler que aí as pessoas não dizem que não estão empurrando nada. Porra, não, gente. Bíblia, vamos ler a Bíblia aqui. Êxodo 12, que talvez alguém não queira ler, vamos ler. Disse Yahvé a Moisés e Arão, na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses. Olha aí. Será o primeiro mês do ano. Falai para a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Aí foi quando pegou esse cordeiro. Volte aí, o verso 1 aí. Disse Yahvé, o Jeová, o Senhor, a Moisés e Arão, na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses. Que esse mês seja para vós o princípio dos meses. Que mês é esse? Este mês seja para vós. Cadê? É o mês de Abib, o mês de... Agora aqui a resposta lá. Capítulo 13. Então o Senhor Deus ordenou a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo o primeiro filho israelita que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. E Moisés discursa ao povo: celebrai perpetuamente esse dia, em que saíste do Egito, da casa de escravidão, pois como um poderoso Senhor vos tirou de lá, e por isso não comereis pão fermentado. Hoje é um dia da primavera, no mês de Abib. Pronto, acabou. É Bíblia, acorde! Acorde nessa zorra, rapaz, Bíblia! Sai desse engano de negócio de Natal, rapaz! Você tá vendo que isso não existe? E que mais me deixa irritado é que ainda tem um bocado de pastor, um bocado de líder que pega a árvore de Natal e vai botar lá dentro de suas igrejas, e ainda tem um palhaço que vai para a internet só porque tem anel de teologia. A teologia que é Bíblia, é Espírito de Deus que guia pelas Escrituras Sagradas. Palhaço vai para a internet dizer: não, os anjos comemora e celebre. Celebrar o quê, rapaz? Os anjos celebraram sim, mas foi no mês de outubro. Mês de outubro para nós aqui, no calendário hebraico lá. Você tem que entender que o povo judeu tem um calendário e a gente tem outro. No calendário lá, calendário deles lá é um, o nosso aqui é outro. E o nascimento de Jesus, o mês apontado pela Escritura Sagrada é outubro. Não tem nada a ver com dezembro.
nós acabamos de ler aqui a prova. Só para retratar aqui, eu falei João 1,4, é João 1,14. Sim. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra original no grego é skenezei. Skenezei quer dizer tabernáculo. Tabernáculo. Jesus é essa palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Sim. Então, quando está dizendo assim, a palavra se fez carne, está dizendo, a palavra de Deus se fez carne, ou seja, Jesus. E o que se E comemora habitou entre nós, de mês de outubro? a festa do A festa dos tabernáculos se comemora no mês de outubro. Olha aí a Bíblia todinha, sabe? A Bíblia, ela é tremenda, ela é maravilhosa. Vamos ler aqui outro texto aqui que dá embasa a gente mais. Tem um texto de Esdras também, Êxodo 23. Êxodo 23. Vamos ler Êxodo 23. É tanto texto, é tanta versículo prova. 15 aqui, ó. Que fala sobre o meio da Bíblia de novo. Aqui, Peraí, rapaz, botou água aqui, botou café. Deixa eu... Puxa pra cá aqui que eu vou... Ó, Êxodo 23, 15, e diz assim, ó. Comemorar a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comemorar os pães ázimos. Como te ordenei no tempo marcado na primavera, no meio da Bíblia. Porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mão vazia perante mim. É como você já tinha citado lá. É o mês que o povo saiu do Egito, foi o mês que foi instituída a Páscoa, o primeiro mês do ano. Primeiro mês. Aí você vê que no verso 12, no capítulo 12 de Êxodo, Deus disse que esse tratado é um tratado perpétuo e esse terá para vós o princípio dos meses. Aí qual é o mês? Aí você acha essa resposta desse mês aí, do Êxodo 12, em Êxodo 13. Está lá escrito. Êxodo 13 é o mês de Abib. Está lá. É Bíblia. Acorde. Saia desse engodo, desse engano. Esse negócio dessa história de comemoração de Natal. Primeiro que Jesus não nasceu no dia 25. Ora, pelo amor de Deus. Aí aqui, meu pastor, por favor, me permita. Eu não consigo. Se nós estamos aqui trazendo a luz das Escrituras, o que me leva a entender alguma coisa aqui, entenda. Ou é muita falta de entendimento bíblico, ou é falta de interesse para estudar, pesquisar na Bíblia, para entregar para suas ovelhas, entregar para os seus liderados, entregar para os seus membros, água aqui, meu filho, para entregar para os seus membros um assunto, um alimento sadio, ou é falta de interesse, ou então você de fato e verdade quer enganar mesmo o povo. Porque não é possível, diante de tantas informações, abalizadas as Escrituras, não é informação de historinha não, é uma realidade que nós estamos falando e provando dentro das Escrituras. Gente, pelo amor de Deus, por favor, pegue o papel, a caneta, volte o vídeo, ouça, anote, vá pesquisar nas Escrituras. Seja considerado, como Paulo falou, um povo bereano, um povo de Bereia, um povo nobre, que ouvia e analisava nas Escrituras. Ora, nós não somos os detentores da verdade, não temos a verdade como nossa, absoluta, não. Podemos errar, os homens são falhos, são errões, mas a Escritura Sagrada, ela não erra, não falha. E nós estamos aqui falando, eu só tenho que imaginar isso. Ou é falta de vontade, ou é falta de conhecimento, de fato e verdade, ou então você, de fato, você quer enganar mesmo o povo. Eu sei que tem umas meia dúzias aí, que de fato e verdade querem, continuam e vão continuar enganando os bestas, enganando o povo, com essa historinha de negócio de Natal. Eu poderia citar o nome, eu poderia citar o nome de todos eles aqui, mas eu não vou citar para que o vídeo não seja tirado do ar, porque o nosso objetivo é que esse vídeo fique aí para alcançar muitas vidas com a verdade. A verdade! Romanos capítulo 1, rapidinho. Romanos capítulo 1, versículo 25. Deixa eu molhar a garganta. Paulo vai dizer assim, ó, Romanos 1, 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira, em relação a práticas idólatras. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Aí eu lhe pergunto, como é que um pastor chega para você e diz assim, comemore o Natal, celebre o Natal, porque os anjos celebraram. Ora, gente, por favor, os anjos celebraram sim, está escrito, está, mas pergunte a ele, a seu pastor, a seu líder, a quem mandou você celebrar, pergunte qual é o dia que eu devo qual foi o mês. Qual é o dia que eu devo celebrar? O dia ninguém sabe, mas qual a data? o mês. Exato. Qual foi o mês que os anjos celebraram, pastor? Fale para mim, pastor, qual foi o mês? O mês de outubro.
Então, que peste é que você está comemorando em dezembro? Que demônio é que você está adorando em dezembro? Jesus não é. Tenho certeza que não é. Nós já falamos aqui, dezembro, uma data propícia para o inverno forte. Lá no livro de Esdras, nosso pastor já trouxe de outras vezes aqui, o livro de Esdras fala lá, o inverno é extremamente forte, que as pessoas em Israel, vale lembrar que em Israel, as pessoas não poderiam nem, obrigado pastor, bem lembrado, que aí essas coisas a gente tem que pontuar, né? Tem que pontuar. O inverno em Israel, porque, claro, obviamente, aqui 21 de dezembro, aqui, já é né? No Brasil, 21 de dezembro no Brasil, oficialmente já é verão. Porém, todavia, em Israel, é a data de inverno. E forte, chegando até nevar, como nos fala no livro de Esdras. Gente, é Esdras 10? Acho que é. Sim. Acho que é Esdras 10. Gente, pelo amor de Deus, nos ajude. Nos ajude. Cabe com esse engodo, com esse engano. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Existe muita coisa por trás disso tudo aí. O paganismo, a festa de solstícios de verão, a manipulação da Igreja Católica, a manipulação do imperador Constantino. Lembrando, deixa eu só esclarecer aqui, o imperador Constantino, viu? Constantino, porque teve também o Constantino que traduziu a Bíblia. Não é o mesmo Constantino. Um imperador e outro... É outro Constantino, para você não confundir. O Constantino que traduziu a Bíblia, aquele Constantino que fazia parte lá da Igreja Católica. Não é esse Constantino. É o imperador Constantino. Então, por favor, não confunda. Entenda, por favor, de uma vez por todas. Jesus não nasceu nesse dia 25 de dezembro. Só lembrando que também a gente fala muito aqui, as pessoas falam, cita muito, quando você fala de Jezabel, você lembra logo de quem? Fala de Jezabel, você lembra de quem? Acabe e Elias. Acabe, Elias e Baal. Baal. Astarote. Vem logo na boca, Baal é o Deus que era adorado. Só que não tinha só o Baal, tinha também Astarote. A Asherá, né? Astarote. Você entenda, veja só. Que a rainha dos céus. A rainha dos céus. Que a Jezabel, ela era o quê? A sacerdotisa. Então era 400 de um lado, 400 do 50. outro. 450 de cada lado, 900 profetas. 900 sacerdotes. Entenda, gente. Não queira ser participante de algo que não glorifica o nome do Senhor. A Escritura Sagrada, ela nos diz, tudo que fizeres, fazei para a glória de Deus. Eu lhe pergunto, é para a glória de Deus o que se faz nesse período, nesse momento de celebração? Está sendo feito para a glória de Deus? Essa é a questão. Se nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, você está comemorando o quê? Responda para você mesmo. O mês apontado pela Escritura é o mês de outubro para nós aqui no nosso calendário. Eu não vou nem mais citar o calendário hebraico para não fazer confusão na mente do povo. A Escritura é clara para nós aqui. Segundo a ordem de Abias, a 8ª ordem de Abias é provado aqui nas Escrituras. Obrigatoriamente, 6 meses depois, nasce Jesus. Obrigatoriamente, 6 meses depois nasce Jesus. João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus. O Messias nasceu. É fato? Os anjos celebraram? Sim. Está escrito, mês de outubro. Então celebre no próximo ano, em outubro. Esqueça o dezembro. Dezembro não tem nada a ver com o que a Escritura Sagrada fala a respeito do nascimento do nosso Cristo. A data, ninguém sabe. O mês é apontado pelas Escrituras como o mês de outubro. Tem mais alguma coisa para colocar? Fique à vontade. Porque o Espírito Santo traga luz para as pessoas, né? Que as pessoas possam entender que nós não devemos copiar o que as pessoas no mundo fazem, né? Não precisamos estar embasados no que as pessoas do mundo fazem. É porque, mas eu cresci com essa tradição, minha mãe, ela tinha essa tradição, meu avô, minha avó,
a gente não tem que se aplicar a isso. Justamente como eu disse, a mudança ela gera desconforto. E quando Sim. você automaticamente diz assim, não, a partir de agora eu resolvi mudar, isso vai trazer um desconforto muito grande. Se a pessoa, se uma irmã agora está ouvindo, ela chega no meio da família e diz assim, olha, a partir de agora eu não coloco mais árvore, e eu não coloco mais bola, porque a vida vai fazer pisca-pisca, eu não faço mais nada disso. Eu não vou fazer mais isso porque eu aprendi que são coisas que Deus não se agrada. Aí choca, é um problema na pessoa. É um problema. A verdade, ela traz um impacto, né? E aí é complicado. Mas fica a dica, né? Fica aí a clareza dos fatos para que você possa colocar na balança o que você deve fazer. O que você vai fazendo é eu e o pastor Janilo que vai dizer. A gente apenas está colocando aqui para você, lembrando que a gente respeita a religião de cada um, a gente não está aqui batendo a religião de ninguém, a gente não está aqui para criticar a religião de ninguém, não o dogma de ninguém, nem a tradição de ninguém, a gente está aqui para... Segmento de fé de ninguém. Ninguém. Cada um faz o que quer e crê. E até você, evangélico, que se diz que profere a fé em Cristo Jesus, se você depois de ouvir tudo isso daqui, analisou nas Escrituras, viu que é verdade, mas quer continuar fazendo do mesmo jeito, segundo a tradição e segundo os costumes, faça, é um problema seu. E a gente não pode fazer nada. Nada, não pode fazer nada. Uma certa vez, só para concluir rapidinho, num dia, alguns dias próximos do Natal, era acho que 23 ou era 22 de dezembro, e eu fui ministrar na igreja, não vou citar o nome, nem o lugar, nem o bairro, não convém. E quando fui ministrar, eu tinha uma mensagem preparada, né? E quando chegou lá, era a festividade de Natal na igreja. E eu fiquei meio sem saber o que dizer. Aí o líder me pediu para eu ministrar sobre o Natal. Meu Deus. E eu não ministrei. E ele me pediu para ministrar sobre o Natal, irmão, aproveita que é Natal e vou ministrar. Eu orei, tipo, Jesus, não vou ministrar. Porque eu sei a verdade. Exatamente. Por que eu vou estar alisando, afagando o ego de ninguém? Eu vou chegar lá e vou pregar uma coisa que é para agradar as pessoas. Massagear o ego. Massagear o ego de ninguém. Não vou. Então, se eu fosse pregar, eu ia pregar o que eu estou falando aqui hoje e ia ficar complicado. O pessoal estava cheio de presente, amigo secreto, eu ia matar lá, dar umas cacetadas por lá. Então, para que eu não tomasse umas cacetadas? E também Deus não mandou. Se ele mandasse, eu tomava as cacetadas com prazer. Ia machucar muita gente. Mas eu preferi pregar a mensagem que eu tinha já preparada e deixei que o Espírito Santo trabalhasse. Agora, se Deus mandasse, a gente sim, claro. Né? Mas ali, Deus ele também é um Deus que é um Deus respeitador. E a questão da ética é muito importante. A gente tem que saber, entender que é importante ter ética, né? Não desfazer das pessoas. Irmão, como eu disse, se Deus mandasse, não tinha nada a ver com nada. Sim. Mas Deus não mandou, eu orei, e o que Deus determinou para mim foi aquela mensagem que Deus ele conhece o amanhã. Se eu preparei uma mensagem para 15 dias antes e Deus já sabia que eu ia ministrar, ele também pode mudar na hora, claro, é Deus. Mas Deus já sabia que a mensagem que era para ser pregada era aquela, e por bondade de Deus, o alma se converteu naquele dia. Amém. Né? A única pessoa que não era cristã estava ali e se converteu. Então, houve resultado, houve resposta através da palavra de Deus, que não volta vazia. E eu acredito que hoje também não vai voltar vazia na vida de São Paulo. Não, de forma nenhuma. A semente foi lançada, né? E eu costumo dizer o seguinte: o nosso papel nós estamos fazendo aqui, que é trazer o esclarecimento à luz das Escrituras, com bastante prova, com bastante passagens e textos, comprovando a verdade. Né? Cabe a você pegar tudo que foi dito, ouvir, analisar e ver se existe veracidade nas informações. Depois que você comprovar se tem verdade ou não, você decide o que é que você vai fazer da sua vida. Só que eu não posso decidir por você. Esse é um fato. Né? Outra coisa, eu vou prestar a minha conta diante do Eterno. O pastor também. Cada um individualmente vai prestar a sua conta dos seus atos, né, ao Eterno naquele grande dia. Então não somos nós. O que me entristece é que, infelizmente, muitos, depois de ouvir toda essa verdade à luz das Escrituras, continua fazendo a mesma coisa. E o pior, induz ainda mais outras pessoas a continuar no mesmo tradicionalismo, na mesma cultura, no mesmo erro, no mesmo paganismo, na mesma coisa que não edifica.
Um texto que eu quero finalizar aqui, que é o que Jesus sempre passou para todos, e tem passado e continuará a passar. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela é libertadora. Somente a verdade é que liberta. Infelizmente, você não vai achar a libertação. Você não vai achar a libertação no pastor, na igreja, no homem, não. A verdade você só acha em Cristo. A verdade é Cristo. A verdade é as Escrituras. E a verdade promove libertação. Como o pastor falou, eu vivi muitos anos dentro desse tradicionalismo, dentro dessa questão, dessa euforia, né? Passava o ano todo, obrigatoriamente, quando chegava nessa data, obrigatoriamente você tem que comprar uma roupa nova, porque se não comprar, misericórdia, o coração fica triste, fica aquela coisa, a pessoa se sente humilhada, desprezada. Isso é algo terrível. Obrigatoriamente, todo ano eu tinha que estar comprando uma roupa nova para estar usando. Cristo me libertou disso. Hoje, para mim, não tem mais celebração. A celebração que nós fazemos, a Páscoa, como diz lá no livro de Hebreus, né, que Cristo é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo, a nossa celebração é Cristo. Para celebrar Cristo, é todo dia, todo instante, a qualquer momento, em qualquer lugar onde você estiver, para você celebrar ao Senhor que fez todas as coisas, ao Senhor que deu a vida dele por nós. Que esse texto, que esse bate-papo aqui, eu não vou dizer ensinamento, mas que esse bate-papo venha produzir vida para você. E que esse conhecimento à luz das Escrituras venha lhe edificar, e que você, edificado pelas Escrituras, possa também edificar outras pessoas, e que esse vídeo venha a alcançar muitas vidas. As críticas que possivelmente possa acontecer, isso é propício, pode acontecer aí, eu não estou muito preocupado com que as pessoas pensem, falem, eu deixo de falar da minha pessoa. Eu particularmente estou nem aí, não ligo. Pode bater, pode falar, eu vou continuar falando, eu vou continuar andando, eu vou continuar trazendo a verdade. Eu tenho uma preocupação, como eu falei com o pastor, todo ano nós trazemos esse ensinamento, esse estudo, esse bate-papo, todo ano, quando Deus nos permite, de uma forma ou de outra nós estamos aqui, né, trazendo esse conhecimento. Há um período atrás nós trouxemos esse conhecimento pela Manancial FM Salvador, a rádio, né, no FM e também no nosso aplicativo, e muitas vidas foram edificadas. Eu recebi no WhatsApp texto de pessoas que ouviram, entenderam e agradeceram por ter recebido essa verdade e ter sido liberta pela verdade, né? E deixaram, como a gente falou, né? Houve a mudança, né? A chamada metanoia, a mudança. Então, que essa mudança seja promovida hoje na sua vida, que você seja alcançado pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor, e que venha produzir vida no nome do Senhor Jesus. Eu quero já estar agradecendo ao nosso pastor Cristiano, mais uma vez, pela presença, pelo carinho, pelo respeito de estar aqui conosco, trazendo esse esclarecimento à luz das Escrituras para você que está aí ouvindo. Por que isso tudo? Porque nós te amamos. Glória a Deus. Porque nós te amamos, você está sendo hoje contemplado pela verdade em nome de Jesus. Eu orei no início, ele agora ora no final. Amém. Que Deus continue abençoando. Santo e eterno Deus de Israel, Amém, Pai Jesus. querido e amado, em nome de Jesus Cristo, Ele apresenta essa vida. Amém, Deus. E neste momento, meu Deus amado e santo, está aqui contemplando, Amém, está Jesus. diante de Ti, está diante de nós, diante dessa rede social, Amém, Deus. diante deste vídeo, meu Deus amado e santo. Essa pessoa que parou, tirou um pouquinho do seu tempo para escutar, para ouvir, para aprender, Sim, né, Pai. para receber esclarecimento. Em nome Aquele de que também, Deus amado e santo, aleluia, ainda vai receber esse vídeo, meu Deus amado e santo. Deus, que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família. E que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dar sabedoria, em nome de Jesus, de forma maneira que eles possam, Deus, por intermédio desse vídeo, não somente ser abençoado, como abençoar pessoas, mas também, meu Deus amado e santo, ter um esclarecimento da Tua palavra, Senhor. E como a Tua palavra diz, ela não volta vazia, que ela possa gerar
frutos, Deus, nessas vidas, em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um dos que estão ouvindo, dos que estão assistindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pelo carinho, você que assistiu, você que vai assistir, que Deus continue abençoando a sua vida. Nós vamos ficando por aqui. Querendo o eterno Deus de Israel, nós voltaremos aí com outra live, trazendo outro assunto, porque esse assunto referente ao período de dezembro, ele é muito vasto. Envolve aí muitas coisas. Você viu que a gente tentou até, né, segurar ali somente na questão da data específica do Natal, do 25 de dezembro, a respeito de Jesus, mas a gente sempre tem que puxar para um lado, para o outro, porque o assunto nos leva assim. E que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. A paz de Cristo.